Seu nome? Charles Philip Arthur George. Ele nasceu em Londres no dia 14 de novembro de 1948. É o rei do Reino Unido e de mais 14 estados independentes chamados de Reinos da Comunidade de Nações desde 2022. Após a morte da sua mãe, a Rainha Isabel II. O rei nasceu sobre o signo de Escorpião. Charles significa homem do povo. Charles tinha apenas 3 anos quando sua mãe assumiu o trono. Após o falecimento do avô, o rei George VI. Aos 9 anos, ele se tornou príncipe de Gales, título tradicional do herdeiro do trono britânico, e ganhou outros 2 títulos. Ele é o filho mais velho da Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip. Seus irmãos são Princesa Anne, Príncipe Andrew e o Príncipe Edward. Por causa de compromissos reais, ele já chegou a passar o Natal longe da mãe. E ficou cada vez mais próximo da avó, a quem amava muitíssimo. A relação com o pai teve muitos altos e baixos, mas na hora da morte o pai pediu para que ele cuidasse de sua mãe. Charles passou meses estudando na Universidade de Aberystwyth com a intenção de se familiarizar com a região e aprender a língua local. Antes da cerimônia de investidura que o transformaria em príncipe de Gales, além de acalmar um movimento separatista que rolava por lá. O monarca tem bacharelado em artes pelo Trinity College, em Cambridge. Ele já escreveu um livro. Ele gosta de visitar túmulos de seus antepassados, apenas para conversar. Ele ama pintura sem aquarela. O cordão do tênis tem que ser passado. Como ele já nasceu para um dia ser rei, ele foi colocado em um berço onde os membros da corte real pudessem dar uma olhada nele, e desde então ele não conhece o que é privacidade. Charles já chegou a falar que a mãe era fria, distante e indisponível quando ele era adolescente. Como já havíamos contado sobre a proximidade dele com a avó, foi ela e os empregados que o viu caminhar, falar e até brigavam com ele por algo errado. A tainha mãe chegou a reclamar da distância da filha e Charles, e dizia que ele era muito carente da atenção da mãe. Em uma entrevista ele disse que a avó foi uma das figuras de mais importância na vida dele e na formação do caráter dele. Foi minha avó quem me ensinou a olhar para as coisas. Foi com a avó que ele construiu sua sensibilidade artística e musical. Sobre os métodos disciplinares de seu pai ele disse: É instruir a sentar e calar a boca. Ele contou também que o pai era dominador. Inclusive foi Philip quem instruiu ele a se casar com Diana. O então príncipe foi para um internato que também havia educado seu pai. Philip. Lá ele sofreu bastante bullying, principalmente pela sua orelha que as crianças acreditavam ser de abano. Por causa disso ele mandava muitas cartas para casa, pedindo para voltar. Maiorzinho Charles descobriu que seu pai, Philip, não acompanhou o nascimento dele porque preferiu jogar square. Para a decepção do pai, o filho também não se empolgou na carreira militar. Charles foi namorador, mas nunca durou muito porque ele gostava de conversar sobre tudo, e ele tinha dificuldades de encontrar uma pessoa que fizesse o mesmo. Há décadas ele tem preocupação com o desmatamento de florestas tropicais. Entre as idealizações sustentáveis de Charles III, está o projeto da Nova Ferroeste, que pretende ligar por linhas férreas do Mato Grosso do Sul até o porto de Paranaguá, e desse modo ajudar a mitigar as emissões de gases do efeito estufa. Estamos no número 35. Segura ele aí. Em 1970, os dois se conheceram e Camila abordou o jovem príncipe de uma forma peculiar, dizendo-lhe: minha bisavó teve um caso com seu bisavô. Mas não era só isso. O jovem príncipe achava que ela tinha um senso de humor maravilhoso. Era inteligente e os dois compartilhavam das mesmas ideias e gostos. Eles se apaixonaram. Os pais dele não gostaram da ideia dos dois se casarem, pensando se tratar de algo passageiro. O mandaram para serviço militar na Marinha Real. Ele ficou ausente por 8 meses e, durante esse tempo, sua amada acabou se casando com um ex-namorado, o cavaleiro Andrew Parker Bowles. Os dois tiveram 2 filhos. No primeiro mês de casamento, o marido de Camila traiu com outra mulher. E ela e o príncipe voltaram a se falar. Inclusive, ele foi convidado a ser o padrinho do filho mais velho dela, Tom. Isso incomodou mais uma vez os pais de Charles. Talvez Camila tenha sido a primeira desobediência de Charles. Era hora do príncipe se casar. Lucia Santa Cruz. Camilla Shand. Longe de Camila, Charles namorou, Lady Jane Wellesley. na época,
A mulher foi considerada uma forte candidata ao casamento, entretanto, o relacionamento acabou após uma intensa exposição na mídia. Davina Sheffield, Lady Sarah Spencer, Lady Diana Spencer. Diana e Sarah eram irmãs. Sarah apresentou a Diana a Charles. Charles acabou escolhendo se casar com Diana, por achar que ela era tímida e discreta. Um dia antes do casamento, ele pensou em desistir, por pensar que a Diana não era quem ele pensou. Camila e a Diana eram amigas. Antes mesmo da princesa se casar com Charles. Charles traiu Diana. Diana traiu Charles, e os dois acabaram se divorciando em meio a muitas polêmicas. E Diana revelando o nome de Camila, o que fez com que a Camila passasse a ser odiada, até hoje por muitos. Os filhos dos dois são o príncipe William, que nasceu em 1982, e o Harry, nascido em 1984. A imprensa britânica chegou a cogitar que Harry fosse filho de um ex-amante de Diana, James Hewitt. A rainha não gostava do grande número de funcionários que o filho mantinham em todas as suas residências reais. Charles se envolveu em um vazamento dos chamados Paradise Papers, que revelaram nomes influentes em investimentos duvidosos. O rei Charles III possui mãos e dedos inchados, já denominados pelo próprio como dedos de salsicha. É uma artrite inflamatória. De uma marca de perfumes inspirada nos jardins mantidos por ele em um castelo na Inglaterra a negócios hoteleiros na Escócia. Rei Charles e seu irmão Andrew não têm uma boa relação. Charles esperou 35 anos para poder se casar com o amor da vida dele, Camila. Ele é o monarca mais velho subir ao trono inglês. Ei, você aí? Tá aí ainda? Se você gostou, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal, ajuda essa mãe aqui. E até o próximo.